Uma jovem de 16 anos que foge de casa para viver uma vida diferente da que queriam para ela, mas que, após alguns anos, precisa retornar para sua casa, pois descobre que a sua família precisa dela. Como recuperar os laços que foram perdidos? Essa é a premissa de Volte para Mim, livro da Paola Alexandra. Oi, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar então sobre Volte para Mim, livro da Paola Alexandra. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para receber as notificações. E me segue lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu estou sempre por lá. Volte para Mim foi um livro que eu li em janeiro, então já tem um bom tempo. Mas, como eu tinha ainda alguns conteúdos que precisava postar antes de começar a falar dos livros lidos esse ano, só estou gravando para vocês agora. A Paola Alexandra é booktuber, produtora de conteúdo, fala sobre livros na internet. E eu sempre tive muita curiosidade de ler os livros dela. E eu comecei justamente então com Volte para Mim, que foi o primeiro livro dela publicado. Volte para Mim é um romance de época e traz a história da Brianna Hamilton, que aos 16 anos foge de casa após descobrir alguns segredos da sua família e passa 11 anos fora. Mas após esse período, a Brianna descobre que a sua família precisa dela, então, mesmo contra sua vontade, ela acaba voltando para casa. Só que voltar vai ser difícil porque a Brianna vai precisar reatar os laços com as pessoas da sua família que ela deixou para trás, inclusive o Desmond, que é o seu melhor amigo. A história tem uma premissa muito simples, então é um romance de época, e a Brianna, ela mora em Londres, eu não lembro exatamente o nome da cidade agora, mas ela mora, então, com seus pais e a sua irmã mais nova. A Brianna, ela tem metade da família dela escocesa, né, então a família dela por parte de mãe é da Escócia, e ela sempre quis saber mais sobre essa família. Nunca falaram muito sobre a família escocesa da Brianna, isso sempre atiçou muito a curiosidade dela, então ela sempre quis saber mais sobre a sua família. E então, a Brianna descobre um segredo. Tinha a ver, né, com o fato de que seus pais não falavam tanto sobre essa outra parte da família dela, e isso faz com que ela tome a iniciativa de fugir de casa, deixar os seus pais, para poder, então, ir até a Escócia, conhecer os seus familiares, decidir o que ela queria da vida dela. A história se desenrola a partir do ponto em que a Brianna está voltando, então, para sua casa, né, para casa dos seus pais, e enquanto ela já está lá também, nós vamos voltando ao passado para entender melhor o que aconteceu, qual foi esse segredo que ela descobriu e todos os motivos que levaram ela a ir embora e depois a retornar. A leitura do livro é muito fluida, a escrita da Paola é muito envolvente e eu me vi imersa na história em muitos momentos, em muitos pontos importantes, mas em alguns outros nem tanto assim. Foi um livro que eu li rápido até. Nos últimos tempos isso veio acontecendo, eu não conseguia me concentrar tanto na leitura por conta de muitas mudanças que aconteceram recentemente na minha vida. Esse foi um livro que eu consegui me conectar, que eu consegui ficar imersa na leitura, então isso foi um ponto muito positivo. Eu adorei a história. Como eu disse, a escrita da Paola é muito envolvente, por também ler muito romance de época, então ela conseguiu ali escrever muito bem toda a ambientação da história. Eu me vi imersa, como eu disse, em muitos momentos, muitas cenas. Eu conseguia visualizar perfeitamente os cenários que ela estava descrevendo. Eu confesso que eu não gosto tanto de livros que são muito descritivos, porque eu acho que em determinado ponto, tanta descrição me tira um pouco da história. Mas aqui não foi isso que aconteceu. Isso acontece muito também com livros da Cassandra Clare, por exemplo, que ela é muito detalhista, muito descritiva, e isso não tira a minha atenção da leitura, então isso continua me deixando muito imersa, e foi a mesma coisa que aconteceu com esse livro da Paola. Eu me vi muito imersa na leitura, nos cenários, e isso também foi algo que me deixou muito encantada. Mas tiveram sim algumas coisas na história em que eu não gostei tanto. Na verdade, não é nem que eu não gostei, eu só sinto que deveria e poderia ter sido melhor aprofundada, e eu entendo porque esse foi o primeiro livro da Paola, mas tiveram alguns pontos na história que me incomodou um pouquinho. Como, por exemplo, a gente não vê a Brianna na Escócia. Então, quando Brianna volta para casa dos seus pais, que a gente vai desenvolvendo toda essa história dela a partir dessa volta, nós também vamos voltando ao passado e vamos entendendo que a sua família escocesa, a sua parte, né, da família que vive na Escócia é muito importante pra ela, e ela sempre quis muito conhecer, ela sempre teve muita vontade, sempre que ela perguntava, ela nunca tinha um retorno, uma resposta sobre o porquê ela não conhecia a família dela. Então, a partir do momento em que ela vai pra Escócia, né, quando ela foge, eu senti falta de não ter visto a Brianna interagindo com os seus parentes escoceses. A vontade que ela tinha de ir pra Escócia era
muito grande, era algo que permeava muito ali, ela tava sempre falando disso e tudo mais. E quando ela vai, a gente não tem isso. A gente tem alguns momentos dela citando como é que foi lá, a recepção da família dela, o tempo que ela passou com a família dela, o que ela fez por lá, mas a gente não vê, a gente não tem os momentos narrativos, né? A gente não tem os momentos dela ali na história narrando o que estava acontecendo naquele momento. Então eu senti muita falta disso. Nós vemos também o relacionamento da Brianna com Desmond, que era o seu melhor amigo e por quem ela eventualmente se apaixona depois. Isso enquanto ela ainda estava no passado. Então nós vemos, né, a volta da Brianna, o reencontro dela com Desmond no presente e conhecemos também como a amizade deles era, como eles se comportavam no passado. Eu achei que eles eram muito fofinhos. Eu gostei muito de ver a dinâmica dos dois no passado, mas a dinâmica do presente me incomodou um pouquinho. Eu acho que tiveram situações que eles poderiam ter conversado e poderiam ter resolvido suas pendências, porque a Brianna foge e aí tem um mal-entendido entre eles, eles nunca mais se falam, e quando Brianna volta, Desmond está muito magoado com ela, ela também está magoada com ele por conta desse mal-entendido. Então, se eles tivessem simplesmente sentado para conversar, tudo teria resolvido. Metade da briga que eles tiveram depois, né, das discussões e tudo mais, teriam sido resolvidas. Porém, eu entendi por que eles nunca chegaram a conversar de fato. O Desmond era um personagem muito orgulhoso, a Brianna tava com medo de falar o que ela precisava falar, de ouvir o que ela teria que ouvir sem saber, né, o que seria. Então, ela tinha esse medo também. A Brianna, ela era muito corajosa em muitos momentos, mas quando se tratava do Desmond, ela tinha um pouquinho de receio, um pouquinho de medo, e também tinha a mágoa que ela carregava, né, por conta desse mal-entendido. Então, eu consegui entender que isso fazia parte da personalidade dos personagens. Então, o Desmond, ele era muito orgulhoso, ele era muito turrão em muitos momentos, então deu pra entender que isso fazia parte da personalidade deles. Mas que, mais uma vez, se eles tivessem simplesmente sentado pra conversar, já tinham resolvido metade das coisas. Eu não me apaixonei pelo Desmond, eu não achei que ele foi um mocinho assim que me conquistou por conta disso. Eu achei ele muito orgulhoso, eu achei ele muito difícil de lidar, então não foi, assim, um mocinho por quem eu tenha me apaixonado. Mas também não é um mocinho que eu não tenha gostado. Difícil a gente não gostar dos mocinhos. Até porque Desmond, ele é um fofo, principalmente no passado, com a Brianna. Ele se preocupa com os irmãos, ele se preocupa com a família, ele se preocupa com a família da Brianna, então assim, ele é um personagem que não tem como não gostar. Eu só não consegui me apaixonar por ele. E a Brianna, como eu falei, ela é uma personagem forte, ela é uma personagem decidida, mesmo com o medo que ela tinha muito medo de voltar pra casa, porque ela saiu, ela simplesmente fugiu, então ela tinha muito medo de voltar, mas ela volta no momento de necessidade, ela volta porque sua família precisa dela, e então, mesmo com medo, mesmo não sabendo como é que vai ser a recepção, como é que a família vai reagir com o retorno dela, ela volta. E eu preciso dizer que é um reencontro, são reencontros ali que acontecem, que são extremamente emocionantes. Uma das coisas que eu mais gostei nessa leitura foi o relacionamento da Brianna com a irmã dela. A irmã era muito jovem quando a Brianna fugiu de casa. Ela estava simplesmente muito magoada. A Malvina, ela guardou muito essa mágoa dentro dela quando a Brianna foi embora. E quando a Brianna volta, ela fica muito relutante. Ela ainda tem essa mágoa muito grande da irmã, mas aos poucos a Brianna consegue chegar até ela, conversar, desenvolver, pedir desculpas por tudo que aconteceu, porque ela estava arrependida. Embora fosse, né, algo que ela sentia que precisava fazer, ela também se arrependeu por ter deixado a sua família, por ter deixado o Desmond, por ter deixado a irmã, com quem ela sempre teve uma relação muito boa, ela sempre foi muito apegada. Malvina era muito apegada a ela. Eu gostei muito de ver essa relação das duas sendo trabalhada. Elas têm muitos momentos durante a trama que são muito bonitos. Eu adorei. Eu gostei, eu acho que foi, assim, o que eu mais gostei da história foi a relação das duas. E eu gostei também de ter visto a relação da Brianna com os pais. A Brianna volta, como eu disse, porque a sua família precisa dela. É uma volta cheia de significados, é uma volta completamente cheia de sentimentos. Os personagens, eles se perdoam em determinados momentos. E outra coisa que eu gostei também é a escrita da Paola. É uma escrita muito profunda. Deu pra ver que ela colocou muito amor, muita entrega naquilo que ela estava escrevendo. A gente consegue perceber quando tem isso. Eu consegui perceber muito disso na escrita. Eu me emocionei muito em muitos momentos, porque eu consegui justamente perceber isso, consegui perceber essa entrega que a Paola trouxe para a história. Eu sinto que o livro tem algumas falhas pontuais, mas foi o primeiro livro da Paola e eu tinha muita curiosidade de ler algo dela e eu queria começar pelo primeiro que ela escreveu, porque eu também sou escritora e eu sei
como é difícil a gente começar. E eu gostei muito de ver isso, de poder ver esse livro, essa primeira escrita dela. Eu já comecei a ler o segundo livro dela, então eu já percebi muita diferença narrativa. E a Paola é uma referência pra mim, não vou mentir. Então eu gostei muito de poder ler esse livro dela. E foi uma leitura que eu adorei fazer, eu sinto que eu precisava dessa leitura, porque como eu disse, eu não tava conseguindo me concentrar muito nos livros ultimamente, e nesse eu consegui. Então foi muito bom, foi uma leitura muito gostosa de ter feito, rápida, fluida, imersiva. Eu adorei, simplesmente adorei o livro. Volte para Mim está disponível na Amazon em formato físico e através do Kindle Unlimited também. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você optar por comprar ou adquirir pelo Kindle Unlimited, peço que utilize o link que está na descrição. Assim você me ajuda a manter o canal. Você não paga mais nada por isso, mas me gera uma comissão e isso me ajuda a manter o canal. E aí, já leu Volte para Mim? Gostou? O que é que você achou? Me conta aqui nos comentários. Se você ainda não leu e ficou curioso, conta aqui também. Eu te espero no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!